Bom dia, queridos alunos. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão na pandemia? Espero que estejam seguindo todos os protocolos de segurança, ok? Espero também que todos vocês estejam se cuidando e logo logo a gente está voltando às nossas aulas presenciais, na nossa querida escola, seguindo os protocolos também de segurança. Eu estou aqui hoje para falar com vocês, né, dando uma aula de revisão sobre os assuntos, né, que é a origem do xadrez e a difusão do xadrez. A gente conseguir entender isso, que vai cair na prova de vocês. A gente já teve aula sobre isso, né? A gente sempre fala no início sobre isso, que é a origem e a difusão, né? A origem é onde a gente começa aonde que o xadrez surgiu, certo? Onde aconteceu. Até hoje é muito controverso isso. Não existe um consenso para poder falar e precisar onde o xadrez se originou, né? Existem vários estudiosos, pesquisadores que não entraram ainda em um consenso para cravar. Foi ali, local tal, no ano de tal e tal a tal. Existem várias correntes de pensamentos e a gente vai ver algumas delas que são as mais aceitas, ok? Estou com um quadrozinho aqui que eu vou passando para vocês as informações, ok? Então, quando a gente falar de origem do xadrez, certo? A gente vem falar sobre a Índia, certo? É uma das correntes mais aceitas é que o jogo se originou na Índia com um jogo chamado Xianqi, né? Desculpe, com um jogo chamado Chaturanga, ok? O jogo Chaturanga, ele foi criado na Índia, né? E ele é como se fosse um primo do xadrez, né? A partir desse jogo, com as evoluções que foram tendo, né? O jogo foi chegando até, né, o xadrez. Então, o jogo Chaturanga vai ser muito falado em todas as pesquisas que vocês forem fazer sobre xadrez, né? Porque ele é o jogo que deu origem, né, ao xadrez moderno que a gente joga hoje. E esse jogo, ele surgiu na Índia. Então os indianos dizem que a origem do xadrez, né, muito antiga, foi na Índia, através desse jogo, né? Não deixa de ter razão, tanto que a corrente mais aceita é que foi uma evolução desse jogo, né, o Chaturanga. Outra também que a gente fala é a China, né? Existe um jogo agora sim chamado Xianqi na China, né? Que até hoje é jogado esse jogo. É uma versão também do xadrez antigo. E dizem que o xadrez moderno foi uma evolução desse jogo também chamado de Xianqi, certo? Então nós já temos aí algumas vertentes sobre a origem do xadrez, né? Estamos falando sobre a Índia, né? Já estamos falando sobre a China, ok? Então vocês anotem no caderno de vocês, façam um quadro dividindo, certo? Origem e difusão. No quadro de origem, vocês colocam lá China, Índia, ok? Como correntes mais aceitas de onde se originou o xadrez, né? Outra também corrente, né, onde que se originou o xadrez foi no Irã, né? Existem escavações arqueológicas onde encontraram algumas pedras, algumas cavernas, algumas rochas e lá existiam como se fossem bonecos, como simbolizando duas pessoas jogando um jogo de tabuleiro. E isso até hoje também o Irã puxa para o seu lado dizendo que não, o xadrez antigo já existia no Irã e tudo mais, então também é uma corrente que segue, né, que os pesquisadores seguem, que o xadrez pode ter se originado também no Irã, ok? Então coloquem também no quadro de vocês aí, né, sobre o Irã. Existem também um folclore, né, uns contos, tudo mais, essa parte mais mitológica, né? Dizem que o deus Ares, né, os deuses do Olimpo, né, gregos, dizem que o deus Ares, que é o deus da guerra, usava um jogo de tabuleiro, né, para poder usar como tática de guerra, para poder derrotar os seus inimigos, né? Dizem que Ares já tinha criado o xadrez já para poder usar como tática de guerra, né? E você vê que em filmes antigos, de época, vocês sempre vão ver tabuleiros, né? O pessoal jogando e movendo os seus exércitos, né? Então o xadrez também tem toda a parte da estratégia, né? Então, gente, as mais aceitas, então, Índia, China, Irã, você coloca no quadradinho lá das possíveis origens do xadrez, ok? Pode também falar sobre a Grécia, né? Deus do Olimpo, tudo mais, a parte mitológica. O Egito também aparece como alguns jogos de tabuleiro também muito antigos,
né? Então também pode ser considerado linhas de pesquisa que falem do Egito como origem, ok? E vamos agora para a difusão, né? O que é a difusão, gente? É quando esse jogo começa a se espalhar e a ganhar cada vez mais adeptos em outros povos. Jogos de tabuleiro começam a viajar por todo o mundo e até chegar ao xadrez moderno de hoje, ok? Então, a Pérsia, né, civilização persa, foram os grandes responsáveis por essa difusão do xadrez, né? Com toda aquela conquista árabe naquela época, os persas começaram a conquistar cada vez mais o mundo árabe, né? E com essas conquistas, o xadrez começa a difundir, ele começa a se espalhar, xadrez, ok? Então, vou pegar aqui um trecho aqui, né? Para que vocês entendam um pouco melhor. Quando os árabes dominaram a Pérsia, em 651, o profeta Maomé já havia falecido, o que provocou um longo debate, certo, entre os teólogos islâmicos sobre a legalidade da prática do jogo. Por fim, permitiu-se suas práticas sob determinadas condições, que incluíam que não podiam ser, né, apostados, né, não poderia ter algum valor, alguma troca durante o jogo, né, não levar a disputa ao linguajar impróprio, ou seja, eu não poderia estar discutindo com o meu adversário, né, não representar as peças figurativamente, ok? Então, tipo assim, eu tinha que usar peças que simbolizavam o povo deles lá, eu não podia inventar outro tipo de simbolismo, né? Isso eu estou falando não do xadrez propriamente dito, né? Mas de jogos de tabuleiro, né? Que começaram a ganhar força com essa conquista persa dos árabes, ok? Os árabes também, gente, foram os primeiros a estudar como método analítico as fases do jogo, né? Então, no jogo de tabuleiro que eles utilizavam, eles começaram a estudar o jogo de tabuleiro, né? Não somente um jogo, onde entra também que o xadrez é uma ciência, né? Ele é considerado arte, ciência e um jogo, né? Porque o jogo você apenas joga. Posso pegar um jogo aqui e tal, jogar sem estratégia, sem pensamento nenhum. Xadrez não. Então ele requer estratégia, requer pensamento e requer estudo, né? Então os árabes foram os primeiros que começaram a estudar de forma analítica, aberturas, finalizações de jogo, começaram a estudar para poder entender melhor o jogo, ok? Toda essa expansão pela Ásia, né? E isso em algum momento iria chegar na Europa, ok, gente? Então esses jogos de tabuleiro chegam na Europa, certo? E é na Europa onde ele começa a ganhar toda essa forma que a gente conhece, que a gente joga hoje, né? Se vocês observarem, nossas peças de xadrez tem muito a ver com aquela época medieval, né? Isso aí é outra aula que eu vou falar sobre as peças de xadrez. Mas tem muito a ver com aquela parte medieval, aquela parte da Santa Inquisição, toda aquela força que a igreja tinha na época. Vocês vão perceber que toda a comunidade daquela época, da idade medieval, está representada no jogo de xadrez, ok? O nome do jogo era chamado de Shatranj, né? Shatranj, ele foi introduzido na Europa pelos árabes por volta do século X, ok? Através da conquista da Espanha, onde rapidamente se popularizou, alcançando todo o continente europeu, já no final do século XI. As restrições religiosas à prática do xadrez se mantiveram, né? O xadrez era proibido de ser jogado quando ele chegou na Europa, né? Porque aglomerava gente, era muita curiosidade, então geralmente essas coisas que aconteciam naquela época eram proibidas, né? pela igreja. Apesar de continuarem, né, a serem desobedecidos tanto pela corte europeia quanto pelo clero, né? Ou seja, o jogo era algo que tanto os nobres da época queriam jogar, né, como os plebeus também, né, a parte mais humilde daquela época também gostava de jogar, né? O xadrez ele atinge qualquer classe social, né? A origem do jogo moderno, né? Vamos falar agora do xadrez que a gente propriamente conhece, né, o que a gente joga, né? Por volta do século XV, já, o jogo sofreu a principal alteração da sua história, né? Com a substituição dos lentos, né, pela dama e bispo. Ou seja, existiam peças na época, né,
que eram um pouco lentas a movimentação delas, e começaram a ganhar um pouco mais de... Como é que eu posso dizer a vocês? Começou a ganhar um pouco mais de liberdade, algumas peças, para deixar o jogo mais rápido, né? Então foram incluídas no jogo, né, a dama e o bispo, né, a rainha e o bispo, respectivamente, né? Essa nova versão do jogo surgiu no sul da Europa e rapidamente se popularizou pelo continente, né? Tornando obsoleto todo o conhecimento adquirido previamente sobre a teoria de aberturas e finais, ou seja, todo aquele estudo que os árabes tinham feito, né, para poder entender melhor o jogo, para poder entender, analisar aberturas, né, e finalizações de jogo, né, os finais de jogos, caiu por terra, né? Porque quando você coloca duas peças novas no jogo, coloca a rainha, coloca o bispo, todo o seu estudo sobre o jogo tem que mudar. Porque, se vocês imaginam aí, vocês aprendem a jogar aqui de uma forma, passam uns anos, vamos trocar, eu vou colocar duas peças novas. Tudo que você aprendeu ali, sua estratégia, o que você formou durante esses anos, cai por terra. Tem que recomeçar a entender essas duas novas peças no tabuleiro, ok? Em virtude da grande mobilidade das novas peças, né? Surgiram então as primeiras análises e livros contemporâneos, novas regras. Daí em diante, o xadrez chega até onde a gente está aqui hoje, certo? Ele começa a ganhar livros, começa a aparecer os grandes jogadores de xadrez, né? As pessoas que se destacavam, começa a aparecer competições, federações, confederações, começa a se tornar tudo que o xadrez é hoje, que vocês jogam, né? Para nossa prova, preciso que vocês entendam diferenciar o que é origem e o que é difusão. Os países que originaram, né, os povos que originaram o xadrez, que tem as vertentes mais aceitas, são Índia, China, né, e Irã. Falamos também que pode ocorrer, aparecerem registros do Egito também, da Grécia Antiga, os deuses do Olimpo. Toda essa parte também, na cultura, fala também sobre isso, ok? E a difusão, né, quem realmente deu essa abertura e o xadrez começa a ganhar novos povos, novos mundos, começam a ganhar, trocar peças, nome de peças, começam a variação de jogo, certo? Quem começa a difundir tudo isso é a Pérsia, né? Através da conquista árabe, que ela começa a conquistar aquela região, ok? Até que o jogo chega na Europa, né? Rússia e a Europa como um todo, e começa a difundir esse jogo, ok? Então preciso que vocês tenham toda essa parte da asiática também, preciso que vocês entendam essa difusão, né, da origem, ok? Tudo bem assim? Fiquem com Deus, certo? Um abraço do tio Rafael e até a nossa próxima aula, ok? Um beijão, gente. Tchau, tchau.